a todos os que estão a assistir. Queria dar uma palavra especial ao Otávio e à Lorami pelo convite que me endereçaram. Pronto, eu sou herpetólogo, trabalho com répteis e anfíbios desde que comecei a minha carreira científica. Neste momento trabalho no Museu de História Natural da Universidade do Porto, onde sou curador-chefe das coleções, mas a minha atividade científica principal é o estudo dos anfíbios e répteis, maioritariamente africanos, como disse o Otávio, mas também algumas espécies em Portugal. Como foi sugerido fazer foi uma palestra muito light, tendo em conta que estamos num lanche também, não quero sobrecarregar ninguém com muitos conceitos pesados ou chatos, e basicamente o que me proponho fazer é fazermos um percurso, um passeio virtual, não é, pelas diferentes espécies de anfíbios e répteis que ocorrem em Portugal, e irmos falando um pouco sobre cada uma delas e sobre a sua biologia, a sua ecologia, a sua distribuição, mas também e muito particularmente sobre as ideias associadas a estes animais que, como todos sabemos, é um dos grupos de animais com mais folclore, com mais mitos, com mais ideias erradas associadas. Então vamos começar, só que ver se isto PowerPoint está a andar. Estão a ver o slide a passar? Espero que sim. Ok, pronto. Bem, em Portugal temos mais de 50 espécies de anfíbios e répteis no Portugal continental. Este grande número, como vocês podem já imaginar, supõe uma grande variedade de formas, de hábitos, de tamanhos, de ecologias, de cores, ou seja, a nossa diversidade destes animais para um país razoavelmente pequeno como é Portugal é assinalável. Isto deve-se, como é óbvio, ao facto de Portugal estar situado num hotspot de biodiversidade do Mediterrâneo, e a sua história, a história geológica e a história climática do que hoje é Portugal, faz com que os seus padrões biogeográficos sejam assinaláveis. Isto significa que temos na nossa fauna muitos intervenientes de répteis e anfíbios cujas espécies irmãs são espécies do norte da África, mas outras também europeias. E não podemos esquecer-nos também dos efeitos que as glaciações tiveram em toda a Europa e que transformaram a Península Ibérica num refúgio climático, pelo que muitas espécies que tinham uma distribuição diferente ficaram aqui confinadas e daí especiaram. Os anfíbios e os répteis são dois grupos completamente distintos, apesar de a ciência que estuda a herpetologia os agrupar no mesmo saco, mas são grupos completamente distintos, como podem imaginar. São animais bastante diversos a nível global. No caso dos répteis, é o grupo de vertebrados um dos grupos de vertebrados com mais espécies. Ultrapassou recentemente a diversidade de aves e vai ultrapassar porque, enquanto o número de aves que é descrita anualmente, quando são descritas 5, 6 aves é uma notícia, quando são descritos 5 ou 6 répteis e anfíbios é apenas mais um artigo científico, ou seja, de répteis, peço desculpa, pelo que a diversidade destes animais é bastante. E uma diversidade destas, estes animais habitam nichos ecológicos completamente diferentes, pelo que a sua importância para os ecossistemas é brutal, a vários níveis, desde serem presas a predadores, desde dispersores de sementes, ou seja, estes animais têm imensas funções no nosso ecossistema. No caso dos anfíbios e répteis portugueses, a sua grande maioria são totalmente inofensivos para o ser humano, o que por um lado é bom para nós, não é? Não nos temos que preocupar quando estudamos estes animais ou quando vamos ao campo. Temos uma serpente venenosa que nos pode matar, como é o caso de muitos países em África ou na América do Sul, ou na América do Norte também, mas Ásia. As espécies portuguesas são, na sua maioria, inofensivas para o ser humano e bastante úteis. No entanto,
serem inofensivos e úteis não é às vezes muito bem reconhecido pela população portuguesa e estes animais são motivo de dezenas e dezenas de histórias, de mitos, de lendas que geralmente trazem uma imagem negativa. São muito raros estas histórias do folclore que apresentam os répteis e anfíbios como animais simpáticos ou benéficos ou amigos do homem, mas sempre pelo lado negativo, o que é, além de infundado, tem implicações bastante graves na sua conservação. O engraçado neste tópico, e talvez tivesse sido esta uma das razões que o Otávio também se lembrou de me chamar para falar sobre estes animais, é que a minha tese de mestrado na Universidade de Évora, onde eu me formei, o Otávio se formou, nós somos alumni da Universidade de Évora, não podia deixar aqui de dizer, a minha tese de mestrado foi exatamente sobre como é que a presença de certas ideias erradas, apreciações estéticas negativas, poderia afetar a forma como as pessoas veem a conservação destes animais. Ou seja, basicamente o que eu quis fazer foi perguntar ao público, e fizemos cerca de 500 questionários na região do Alto Alentejo, em que perguntámos às pessoas sobre estes animais, em que elas classificavam estes animais, se eram perigosos, se eram feios, se eram bonitos, se eram úteis, se tinham histórias, se conheciam alguma história sobre estes animais, se era venenoso, se não era, e ao mesmo tempo perguntávamos se eram a favor da sua conservação, se eram a favor que houvesse medidas implementadas especificamente para estes animais, e o resultado, pronto, foi basicamente fomos testar algo que já sabíamos a priori que seria um pouco isso. O resultado confirmou claramente é que a presença destas ideias erradas, as pessoas que tinham estas ideias erradas geralmente iam ter uma pouca apreciação para a sua conservação destes animais. Daí ser um tópico bastante importante quando falamos destes animais e da sua conservação, é que para além de todos os problemas associados, desde as alterações climáticas, à perda e destruição de habitats, à poluição, às espécies invasoras, temos ainda este outro nível de preocupação, que é a perseguição direta por parte do ser humano. E pronto, isto leva-me ao último ponto aqui deste slide, em que de facto muitas das nossas espécies têm algum grau de ameaça, não é? O caso, muitos dos anfíbios em Portugal estão com graus de ameaça devido à presença de fungos patogénicos que afetam um fungo global, os enterobatídeos, que ataca as populações de anfíbios, a destruição dos seus habitats, dos charcos temporários, onde muitos destes animais usam para a sua reprodução, que estão a ser completamente dizimados por agricultura intensiva, a poluição, que os anfíbios principalmente são bastante sensíveis, são essas ameaças. No caso dos répteis, a destruição do habitat continua a ser um grave problema, não é? É um dos problemas que afeta a maior parte das espécies com que lidamos, mas também as alterações climáticas, visto que os répteis dependem muito da temperatura exterior para termorregularem, para ter os seus ciclos de atividade, e com as alterações brutais que estamos a assistir devido à ação humana, estes animais estão a ter problemas também em conjugação com a destruição de habitats e tudo mais. Juntando a isso, cada pessoa que vê uma cobra lhe pregar uma pedrada ou matá-la, é mais um animal que morre, mais um animal que sai do pool, e como é óbvio isso não é muito bom para a conservação destes animais. Então, o que eu me proponho aqui a fazer é irmos agora ver, pronto, tanto é que isto é uma apresentação muito geral, vamos olhar para estas espécies. Eu selecionei fotografias das várias espécies que há no país, para nós vermos a diversidade de formas, de tamanhos, de tipos de animais que temos. Acredito que alguns de vocês conheçam e que muitos de vocês sejam amantes de anfíbios e répteis, ou porventura até herpetólogos também que possam estar a assistir. Muitas outras pessoas às vezes não sabem, às vezes ficam espantadas em saber que este tipo de animais ocorre no nosso país e às vezes ao lado da nossa casa.
E pronto, então vamos passar estas fotografias. Estas fotografias tenho que dizer e tenho que agradecer aqui ao Diogo Parrinha, também da Universidade de Évora, ex-aluno da Universidade de Évora, e ao Bernie Lam, o Bernardo Lam, que me cederam boa parte das fotografias, porque a maior parte das minhas está num disco externo que não estava aqui comigo, pensava que estava. Algumas fotografias também são minhas e outras, pronto, tirei da internet quando podia, quando havia direitos para o fazer. Então vamos dar uma vista de olhos nos nossos anfíbios e répteis de Portugal. No caso dos anfíbios, os anfíbios dividem-se em 3 grupos principais, não é? Os anuros, que são basicamente os sapos e as rãs, os caudados, que são os tritões e as salamandras, e as gimnofionas. As gimnofionas são animais sem pernas que não ocorrem em Portugal. Basicamente são anfíbios muito parecidos a serpentes, no sentido de não terem pernas, que nós também conhecemos por cecílias, por aí fora. Estes animais, neste caso as gimnofionas, eu dou só aqui uma pequena explicação, não vou falar mais à frente porque não há cá em Portugal, mas quem conhece alguma fauna dos nossos palopes, dos países africanos de língua portuguesa, é chamada cobra-bobo em São Tomé. Não sei se algum de vocês conhece a fauna de São Tomé, só esteve em São Tomé. São animais, são anfíbios sem pernas que ocorrem lá e esta é uma das espécies mais típicas deles. Em Portugal, como eu disse, temos anuros e caudados. Sim? Alguém? Não. Eu vou desligar isso. Ok. Pronto, vamos começar então pela a mais icónica e talvez a mais espetacular dos nossos anfíbios, a salamandra lusitânica, que é a Glossa lusitânica. Esta espécie é endémica da Península Ibérica, ocorre no norte e centro de Portugal e noroeste de Espanha. É uma salamandra única para a fauna europeia, é o único representante deste género e, como podem ver, tem uma forma de corpo muito sui generis, é muito fina. Este animal não tem pulmões, por exemplo, ele respira tudo pela pele e foi descrita, é uma das primeiras espécies de anfíbios portugueses que foram descritas por naturalistas portugueses, neste caso pelo então diretor do Museu Central de Lisboa, no século XIX, Barbosa de Bocage. O engraçado nesta espécie é que ela, e isso foi até agora um motivo num recente post que nós fizemos no Facebook aqui do Museu Central do Porto, que é quando esta espécie foi descrita, na sua descrição, devido à sua coloração, o Barbosa de Bocage refere-se que parece que o animal foi pontilhado com pó de ouro. E o engraçado é que uma das regiões onde a espécie é mais conhecida e tem grandes densidades populacionais é aqui na Serra de Valongo, muito perto do Porto, onde os romanos tinham uma grande exploração de ouro. E este animal, com as suas costas polvilhadas de pó de ouro, habita e usa muito as antigas minas de ouro romano como habitat. Sendo um animal que respira pela pele, ela é muito dependente de umidade e de água, e essas minas que estão sempre úmidas são ótimas para ela. Como é uma espécie consideravelmente rara, não é uma espécie que viaja muito, pronto, ela é muito limitada em termos de habitat, então fica nos sítios onde consegue viver, não se move muito. É uma espécie que poucas pessoas conhecem e daí também tem poucos mitos associados a ela, não é uma espécie que tenha esses problemas. No entanto, devido à sua distribuição geográfica pequena e às suas condições, necessidades biológicas muito específicas, é uma espécie que tem algum nível de ameaça. Passamos para a salamandra de costelas salientes. Se o outro é talvez o mais espetacular, eu tenho que assumir que este é o meu preferido. A salamandra de costelas salientes, Pleurodeles wattle, ocorre na Península Ibérica, mas também no norte da África, é uma espécie de salamandra terrestre. Vocês podem ver a própria pele, vê-se que não é uma pele tão fina, tão nua,
como o da salamandra lusitânica, é uma pele muito mais rugosa e mais forte. É um animal que necessita de água principalmente para a sua fase de reprodução, mas de resto consegue viver na zona terrestre a maior parte do tempo. Em Portugal, pronto, é conhecida pela salamandra de costelas salientes. Em Espanha chamam-lhe os galipatos. É uma espécie que eu no norte não tenho encontrado tanto, mas por exemplo no sul eu posso dizer que é uma das espécies mais comuns de se ver nos campos do sul do país. Tão comum que eu cheguei a vê-la no centro histórico de Évora, ao pé das muralhas, porque são animais que conseguem de facto mover-se bastante bem e aguentam bem ambientes mais alterados. Uma das questões que este animal tem, e talvez esta seja a parte mais espetacular desta salamandra, é que vocês estão a ver esses pequenos pontilhados que aí tem. Esta salamandra tem uma estratégia muito interessante de defesa contra os predadores. Ela consegue espetar as suas costelas para fora e quando um predador a agarra, essas costelas vão perfurar essas pequenas bolsas que aí têm, que têm algum veneno, e isso faz com que o predador não ache muita piada ao que vai morder. Para além de se picar, pica-se com algum veneno. Aqui está um close-up do Diogo Parrinha a esse mecanismo. Eu tentei colocar aqui, não consegui no PowerPoint, mas há muito interessante. Este foi um dos primeiros anfíbios para o qual se fez um CT scan, uma tomografia computerizada com algum detalhe, para se ver de facto este mecanismo de espetar as costelas por aqui afora para perfurar estes sacos de veneno. É uma espécie interessantíssima, uma espécie bastante comum e de dimensões consideráveis. Estamos a falar de um animal que chega a dimensões grandes, é uma salamandra bastante corpulenta. Talvez das mais conhecidas do país é a salamandra, a salamandra vermelha, ou a salamandra de pintas amarelas, ou a salamandra do fogo. Os nomes comuns são mais que variados. É uma espécie com uma larga distribuição na Europa e tem esta aparência única entre as salamandras. É um animal também bastante corpulento. Também, como a salamandra de costelas salientes, precisa da água em alguma fase da sua reprodução, mas no geral é um animal terrestre e que vamos encontrá-la debaixo de troncos, debaixo de pedras e principalmente ativa durante a noite. Esta coloração é bastante viva, diferentes populações de norte a sul do país, ao que nós podemos assumir como subespécies, têm colorações e padrões diferentes, por toda a Europa também, e esta salamandra, devido a ser bastante comum, bastante visual, as pessoas facilmente a veem e encontram, e ter uma cor tão berrante, como é óbvio, é um animal que deu origem a vários mitos e ideias erradas. Uma delas é que, de facto, e se nós olharmos para a história da salamandra, mesmo nos bestiários medievais e em toda a história animal antiga, a salamandra é um ser híbrido que nasce do fogo. Os brasões da heráldica têm sempre a salamandra associada ao fogo, ao nascimento do fogo, e aqui olhamos para este animal e percebemos em parte o porquê. As colorações que tem lembram-nos a cor do fogo também, mas talvez haja uma explicação ainda melhor, que é o facto de muitos destes animais abrigam-se em troncos. Troncos que estão caídos no chão, madeiras, e não é incomum apanhar-se um tronco e meter-se ao lume, e algum deste animal que está lá dentro sossegado querer fugir de facto do fogo, e de facto se alguém que veja um animal deste a sair do fogo, imagina que ele nasceu lá. Claro que foi apenas azar e estava a dormir no sítio errado, à hora errada, mas é uma das histórias que se contam sobre a salamandra. Devo também dizer que, enquanto em Portugal é uma espécie bastante bem estudada, conhecida, eu diria quase tão comum que pouca gente liga tanto ao animal. O engraçado é que quando eu estive há 2 anos, não foi no último, mas no penúltimo congresso
Europeu de Herpetologia, eu diria que 60% ou 70% das comunicações feitas por colegas europeus da Alemanha, na Suíça, eram sobre salamandras, pelo que é um dos animais mais icónicos da fauna de anfíbios europeia. Aqui outra imagem dela, um close-up um bocadinho mais próximo para vermos o animal. Ela tem, se vocês virem atrás do olho, uma zona assim mais gorda, são as glândulas parótidas. Ela aqui produz algumas toxinas que espalha pela pele para evitar que os predadores a comam, não é? Daí estes animais, quando se manuseiam, e deve-se evitar manuseá-los por outras razões, principalmente por não podemos transpor doenças para o animal, nomeadamente os fungos que afetam os anfíbios, mas se nós por alguma razão tocarmos neste animal, convém não levarmos as mãos aos olhos ou à boca por causa destas toxinas que são irritantes para nós. Vamos passar então, agora estávamos nos caudados mais terrestres, vamos passar para os caudados mais aquáticos. Temos este pequeno grupo de tritões, neste caso o Lisotritão maltesani, e vou passar aqui para mostrar o outro também, o Lisotritão boscai. São duas espécies muito semelhantes, muito pequenas, são os chamados tritão de ventre laranja. E estes animais, contrariamente às salamandras, necessitam de água e passam a maior parte do seu tempo em água. Estes animais são muito pequenos, como estão em poças também não andam tanto, as pessoas não lhe associam uma ideia tão negativa, pessoalmente a maior parte das pessoas que nem o conhece sequer. Mas pronto, são animais que, como estão tão dependentes de água, são por um lado mais sensíveis à poluição e à destruição dos charcos e dos troços de água que existem. Dentro deste género temos alguns animais mais espetaculares, o Lisotritão helvéticos, este muito mais próximo, mais restringido à zona norte do país, tem esta cauda bastante larga que usa para nadar, e nas patas podem ver também as membranas digitais que usam para a natação, e veem logo que é uma adaptação ao meio aquático. Não, as salamandras que mostrei anteriormente claramente não tinham isto, e estes têm devido ao seu hábito aquático. Outro muito interessante, às vezes as pessoas, eu sempre que mostro este animal às pessoas, as pessoas não acreditam que isso existe em Portugal e ficam logo, que cores tão espetaculares, eu pensava que isto era um animal dos trópicos. Não, isto é um animal da Península Ibérica, o tritão marmorado. Temos duas espécies muito próximas, o tritão marmorado e o tritão pigmeu, que vou mostrar já a seguir, em que as principais diferenças entre eles é que o tritão marmorado tem umas dimensões maiores e o tritão pigmeu, como o seu nome indica, são animais muito mais pequenos. São animais que dependem também bastante da água, não tão exclusivamente de natação como o helvéticos, como mostrei anteriormente, mas dependem bastante da água. O tritão marmorado é uma espécie que ocorre na metade norte do país, enquanto o tritão pigmeu mais a sul. Mas pronto, como podem ver, tem umas cores bastante vivas, uns verdes muito marcados, fluorescentes quase, e uns vermelhos também, esta lista vermelha, o que faz com que, apesar de também não ser muito conhecido, não é uma espécie muito comum de pessoas encontrarem no dia a dia, uma das coisas que, para além de dizer se isto ocorre em Portugal, um bicho com estas cores parece tropical, a pergunta imediata deve ser muito venenoso por causa destas colorações, mas não, é uma espécie que as toxinas da pele servem para uma defesa muito rudimentar, e a nós não nos fazem absolutamente mal nenhum. Mas de facto são pequenas pérolas da nossa herpetofauna, e com uma coloração fantástica. Acabamos os nossos animais caudados e entramos no grupo dos anuros, ou seja, nos sapos e nas rãs. Antes de entrarmos nos sapos e nas rãs, é importante que nós percebemos que o sapo e rã é uma definição muito sui generis, que nós usamos na linguagem comum, mas às vezes na linguagem científica isso não se traduz
tão bem assim. O que assumimos como sapo é um animal corpulento e maioritariamente terrestre, enquanto que a rã assumimos um animal muito mais aquático, que salta, que tem membranas interdigitais para alguma natação. Mas isso nem sempre é assim tão claro, essa distinção depois a nível de classificação científica destes animais. Mas nós em Portugal temos uma interessante diversidade e este que vou mostrar já a seguir é um caso bastante interessante. O sapo parteiro ibérico, o Olis cisternazi. Esta espécie, nós temos duas espécies deste ano, duas espécies de sapo parteiro. E tem, pronto, o sapo parteiro, já estamos a ver porquê, não é? Porque os machos carregam às suas costas os ovos fecundados. As duas espécies são maioritariamente terrestres, também gostam de solos ligeiramente arenosos para que se possam enterrar. Não são fáceis de encontrar, não são espécies muito fáceis de encontrar na natureza, eles de facto passam muito tempo enterrados no chão e vêm mais acima na altura da reprodução. Consegue-se no campo às vezes ouvir, porque está lá porque eles fazem uns chamamentos muito típicos, um som um estalido meio metálico que denota a sua presença, e são animais bastante pequenos, mas de facto são fantásticos com este hábito de trazerem os filhotes às costas. Este Alis cisternazi é uma espécie maioritariamente do sul do país, enquanto o obstetricans, que é o sapo parteiro comum, é uma espécie que ocorre mais no centro-norte do país e depois parte também para a Europa. Mas como podem ver, são animais cujos hábitos talvez não soubéssemos que os anfíbios fizessem isto, mas de facto temos duas espécies em Portugal a fazê-lo. Passo para a rã de focinho pontiagudo, o Discoglossus galganoi. Esta é uma espécie com uma distribuição razoável no território português. É também foi uma das últimas espécies a ser descritas para a fauna portuguesa e ibérica. Ela foi descrita, se não estou em erro, no final dos anos 80, no qual se incluiu como seu descritor um professor da Faculdade de Ciências e na altura curador do Museu Bocage em Lisboa, professor Crespo, e o Otávio, o Mateus, estávamos a falar um pouco antes de começarmos sobre a presença de espécimes tipo nas coleções portuguesas. Só para contextualizar, quando uma espécie é descrita para a ciência, tem que haver material que seja depositado no Museu de História Natural para confirmar esta afirmação que nós estamos a fazer, que esta espécie é nova e é diferente das outras todas por esta característica. Para isto ser comprovado, nós temos de ter exemplares nos museus para que quem tiver dúvidas possa vir fazer estas observações. E esses exemplares são usados nas descrições originais das espécies, são chamados espécimes tipo. O Otávio estava a perguntar se nos nossos museus em Portugal tínhamos muitos espécimes tipo das espécies portuguesas. Eu estava a dizer que nem tanto, que a maior parte destas espécies tinham sido, como são espécies com uma ocorrência também europeia, muitas delas já tinham sido descritas de França ou de Espanha, então estão nos museus, mas no caso do Discoglossus galganoi, nós temos nas coleções do Museu de História Natural de Lisboa um dos exemplares tipo desta descrição. É um animal terrestre que as pessoas não associam a uma rã normal, não há assim nada em particular sobre o animal. Posso dizer, e já que estou a dar algumas informações ou opiniões de cariz quase pessoal, eu diria que é um animal bastante pouco interessante, se olharmos para ele assim. É uma rã castanha, basicamente. Este, por outro lado, é um bem mais engraçado, pela Baixocultrips, o sapo de unha negra. Estes sapos, maioritariamente terrestres, têm um ar bastante simpático, têm uma morfologia bastante compacta, são bastante gordinhos e redondos, e são animais que chamam sapo de unha negra devido a terem um tubérculo nas patas, nesta zona da pata, um tubérculo negro, que basicamente usam como pá para se enterrarem no chão. É um animal que tem o hábito de se enterrar
no chão ou nas folhadas, principalmente nos solos mais abertos, e essa unha negra serve para eles empurrarem o que está em baixo para conseguirem esconder-se. Eles escondem-se bastante depressa, é engraçado ver um animal deste a esconder-se. E pronto, tem uma distribuição também bastante alargada no país. Um caso mais complexo são os sapinhos de verrugas verdes. Este grupo de espécies é um grupo bastante complexo e difícil de estudar devido à sua morfologia ser bastante conservadora. São animais muito pequenos e basicamente são todos iguais. Não é? Morfologicamente é muito difícil diferenciá-los entre eles. Tanto mais, e vocês conseguem ver pelo mapa que está apresentado, há 4 espécies na Península Ibérica e sul de França, e a principal forma de nós os diferenciarmos é pela sua genética, ou seja, morfologicamente, e vocês têm aí apresentado a espécie Pelodites atlânticos à esquerda e a Pelodites ibéricos à direita, em que a Atlânticos é a espécie que ocorre nomeadamente na zona costeira portuguesa, e a Ibéricos na zona do Alentejo, Algarve e sul de Espanha. E olhando para isso vocês não conseguem distinguir, é muito difícil, vocês ou nós também, geneticamente é quase a única forma de nós distinguirmos estas espécies. Interessante é que este Pelodites atlânticos foi descrito muito recentemente. Esta descrição foi feita por uma equipa espanhola e portuguesa que descreveu esta espécie nova para a ciência, porque até então não se sabia bem quantas espécies deste género ocorriam em Portugal, mas isto em Portugal e na Península Ibérica. Isto mostra também que o quão às vezes temos que ir a certos detalhes, mesmo a marcadores moleculares, para percebermos a verdadeira diversidade das espécies de anfíbios e répteis, porque se embora há espécies com morfologias bastante distintas e facilmente distinguíveis em si a olho nu, outros casos isso não é assim, e só a genética nos pode de facto ajudar nesta distinção, e às vezes quando encontramos algum destes animais, a nossa melhor opção para percebermos que espécie poderá ser é percebermos a área geográfica onde é que ele está. Não é? É o caso destes pequenos sapinhos muito pequenos. Este que aqui está, o Bufo spinosus, é o nosso sapo comum, o sapo mais, e o próprio nome indica, é das espécies de anfíbios mais comuns do país e que praticamente toda a gente conhece. É um sapo de grandes dimensões, e sobre eles recaem todo tipo de ideias e mitos e folclore sobre estes animais, não é? Desde as histórias mais infantis da princesa e do sapo, há também a associação dos sapos à bruxaria, ao caso de um folclore muito particular da comunidade cigana, com um medo terrível de sapos, uma superstição muito grande com estes animais, mas na realidade são animais perfeitamente inofensivos e muito úteis ao ser humano, porque basicamente servem quase como agricultores nas hortas, porque eles alimentam-se de minhocas e outros insetos que podem causar problemas às culturas agrícolas, e eles são basicamente um dos melhores amigos dos agricultores. As suas peles, e nomeadamente pelas glândulas parótidas, essa zona mais inchada que eles têm aqui atrás do olho, produzem toxinas de defesa. Lá está, não convém, se mexermos num animal deste, levamos a mão aos olhos e à boca, mas de resto não nos faz absolutamente mal nenhum. Nesta imagem, o que vocês estão a ver é dois sapos a acasalarem, não é? Num amplexo, e pronto, é uma imagem um bocado íntima de 2 sapos, mas eles são animais muito comuns, de grandes dimensões. Alguns destes animais ficam muito grandes, e também são, na sua maioria, animais terrestres, e nós conseguimos vê-los à noite basicamente em qualquer lado, a não ser que haja zonas muito alteradas, tipo centros de cidades ou zonas agrícolas que tenham levado grandes pesticidas. É uma das espécies mais comuns do nosso país, é um bufonídeo. E o engraçado é que a morfologia destes animais também é muito semelhante.
A espécie europeia, a bufo, é muito semelhante à nossa espécie. A principal diferença que nós conseguimos ver é até através do olho. O olho deste é um olho muito vermelho. Mas há espécies africanas de bufo, do género bufo, ou neste momento é outro género, mas elas são praticamente iguais. Dentro dos sapos, verdadeiros sapos da família Bufonida, temos o sapo corredor, o Epidalia calamita. A fotografia é assim um bocado escura, esta que aqui tem. É um sapo de pequenas dimensões, muito, à primeira vista bastante parecido até ao sapo comum, mas de pequenas dimensões, com um padrão de coloração que muito marcado entre os verdes, os vermelhos e uma barriga branca, uma barriga e pernas brancas. E o seu nome, sapo corredor, deve-se ao facto dele ter essa capacidade. Ele, quando perseguido ou quando se quer movimentar, literalmente parece que corre. E corre bastante, anda bastante depressa. Tal como o sapo comum, o sapo corredor sofre praticamente das mesmas ideias erradas sobre o seu uso na bruxaria e sobre as superstições a eles associados, mas é outra vez um animal super útil ao ser humano. Neste caso, podemos olhar os olhos desta espécie, são olhos fantásticos mesmo, tem uma cor, um azulado esverdeado muito intenso. Esta foto mostra um bocado disso, mas há fotos vendo este animal ao vivo, é fantástico. É uma cor mesmo metálica, brilhante. Pronto, talvez seja daqui que a princesa se apaixonou pelo sapo, olhar para os olhos desta espécie. Vamos para as relas. Estas não são relas nem são sapos, são relas, não é? O bicho vale do que vale. As ilas, temos duas espécies em Portugal. São espécies que vamos encontrar principalmente nas margens de riachos, de lagos, onde houver algum caniçal, e são animais muito vocais, ou seja, nós ouvimos-os a cantar, a coachar pela noite. As duas espécies em Portugal é a Ila moleri, que vocês veem aqui, e a Ila meridionalis, que eu vou mostrar a seguir, que são muito semelhantes, ou seja, é um animal de pequenas dimensões, com um verde muito marcado, parece o sapo-cocas, em que a Ila moleri apresenta esta lista negra que começa no focinho, estende-se até às patas traseiras, enquanto que a Ila meridionalis, que é as amigas que eu tenho aqui atrás de mim, e agora apresento aqui de uma forma um bocadinho mais focada, não só tem esta lista preta até praticamente ao tímpano. Há casos são espécies muito parecidas, e há casos de híbridos que se encontram estes animais, ou seja, as duas espécies podem hibridizar. É engraçado que é uma espécie muito pequena e com um ar até bastante simpático, mas em algumas regiões do país é conhecida como arrebenta-bois, em que há a ideia de que se um boi ou uma vaca que se vá beber água, se engolir um bicho destes, arrebenta, incha e morre. Tenho as minhas dúvidas, nunca vi nenhum boi a explodir, não sei se quer ver algum dia, mas duvido que se algum dia algum boi explodir seja por comer uma rela. Mas é uma das ideias que tem, o que não abona muito a favor destes animais, porque imaginemos que se uma pessoa tenha vacas ou bois e vir um animal destes, e se tiver essa ideia, não estranhar muito que tentem matar o mais depressa possível. Mas são espécies também bastante icónicas da nossa fauna e esteticamente bastante interessantes. Um endemismo da nossa península, a rã ibérica, ocorre principalmente no norte do país. No sul do país vai principalmente as zonas mais altas, tipo a Serra de São Mamede, onde por acaso esta foto foi tirada. É uma espécie muito típica do norte da península. E que depende muito de riachos e água corrente limpa. É um animal que tem uma sensibilidade ecológica muito marcada, e por isso é um bom indicador de áreas ecologicamente estáveis e sãs. A rã ibérica é uma rã bastante pequena e rara, contrariamente à que vou mostrar a seguir, que é a nossa rã verde, a Pelophylax perezi, que é talvez
a par do sapo como a espécie de anfíbio mais comum no nosso país. Em tudo o que é charco, tudo o que tem uma pinga de água, tudo o que seja um poço, por mais porco que esteja, ela vai lá estar. E são animais que crescem a grandes dimensões. As rãs, contrariamente aos sapos, e contrariamente à rela, as pessoas apreciam-na de alguma melhor, não as associam a animais perigosos ou grandes mitologias, tanto que as perninhas de rã continuam a ser uma iguaria em certas zonas do país, e uma das espécies que era privilegiada era a Pelophylax perezia, a rã verde, pois atinge dimensões bastante consideráveis e ocorre por todo lado. Mas também onde ela está, nós sabemos que ela está porque ela também é bastante vocal, ou seja, ela à noite canta, coacha bastante alto, e se estivermos ao lado de uma zona com muitas a tentar dormir, porventura o dormir não vai ser assim tão fácil. Por fim, no que toca aos anfíbios, vou apenas falar de uma espécie invasora, Xenopus laevis. Esta é a chamada rã de unha africana. Este grupo é um grupo muito comum por toda a África. Esta espécie em particular, Xenopus laevis, é uma espécie da África, principalmente da África do Sul e outros países ali envolventes, e é uma espécie invasora com uma fácil capacidade de adaptação aos locais. Nós em Portugal temos, não estou em erro, na Ribeira de Oeiras, na zona de Lisboa, e há um plano de erradicação, controle de erradicação desta espécie. E o interessante é como é que uma espécie sul-africana chegou a Portugal e se estabeleceu na Ribeira de Oeiras. Esta espécie é uma espécie usada em testes médicos, e é um organismo modelo para investigação científica. E isto varia o que se sabe, ou o que se assume, é que esta espécie fazia parte de aquários de laboratórios dessa zona e de uma forma escaparam de alguma maneira e estabeleceram-se na Ribeira de Oeiras. É uma espécie com uma reprodução explosiva, muito difícil de apanhar, são aquáticas, mas são completamente escorregadias, mas estão a ser controladas neste momento no nosso país. Para terem alguma ideia sobre este animal, as nossas coleções de répteis e anfíbios de portugueses não são muito ricas, não temos assim muitos animais, mas no caso das coleções até do Museu de Lisboa, mais de metade das coleções de répteis e anfíbios de Portugal são exemplares de Xenopus laevis coletados nos últimos 10 anos. Passando então para os répteis. Aqui eu até ao momento estava a falar de anfíbios, eu gosto de anfíbios, já trabalho com anfíbios, já descrevi espécies de anfíbios, estou a descrever outras espécies de anfíbios, mas eu gosto mesmo é de cobras e lagartos e por aí fora. Os répteis em Portugal, nós temos também uma grande diversidade de espécies, de vários grupos, de vários grandes grupos. Temos tartarugas, não é? Temos tartarugas marinhas também, que eu não vou cobrir aqui. As tartarugas, os cágados, aqueles que vemos nos riachos, nas barragens. Temos serpentes, temos uma grande diversidade de serpentes. Temos osgas, temos lagartos e lagartixas, que eu vou tentar explicar mais ou menos em termos taxonómicos qual é a principal diferença que aqui podemos ver. Também temos anfisbenas, que são um grupo de animais que as pessoas comumente chamam cobra cega e às vezes até confundem com minhocas. Ou seja, é uma diversidade bastante interessante para um país tão pequeno. Porventura temos também um crocodilo, não sabemos ainda muito bem se é crocodilo, se é lontra, se fica no Douro espanhol ou se vem passear aqui a Portugal, não sabemos ainda, mas em princípio é um crocodilo mais peludo e aparentemente é uma lontra. Mas pronto, estava a fazer essa pequena piada. Vamos então ver os nossos répteis autóctones aqui de Portugal. Cágados. Temos duas espécies, Emis orbicularis, é uma espécie maioritariamente que se cinge principalmente ao sul do país, é uma espécie que as populações estão muito ameaçadas, não há muitos exemplares, é uma das espécies com mais estatuto de ameaça na herpetofauna portuguesa.
e que as suas principais ameaças, para além de alguma poluição, alguma destruição de habitats, é principalmente a competição com espécies invasoras. Infelizmente, nós temos o Portugal, como boa parte da Europa, os animais de estimação, aquelas tartaruguinhas de estimação que muitos de nós tivemos e alguns que ainda têm, são uma grande ameaça a estes animais. Porquê? Porque muitos desses animais de estimação, mais tarde, acabam o animal no inverno começa a hibernar e as pessoas pensam que o animal morreu e jogam fora e ao final o animal não morreu. E um animal dessas são espécies maioritariamente norte-americanas, que crescem bastante, são muito mais agressivas. Quando se vêem num ambiente natural, atingem dimensões que nós não imaginávamos que elas atingissem quando estão no nosso aquáriozinho e vão competir diretamente com as nossas espécies nativas. E Hermes orbicularis, com uma área de distribuição muito pequena, com umas populações muito pequenas, é uma das espécies que tem mais problemas nesse aspecto. É uma espécie que distingue das outras pelo este pontilhado amarelo, quer nas patas e pescoço, mas também na carapaça. Ou seja, estas pintas amarelas fazem com que se diferencie muito, muito facilmente da outra espécie, que é o cágado comum, que podemos ver nesta foto, que é uma Oremus leprosa, mais comum que a Hermes orbicularis e ocorre praticamente por todo o país. No entanto, não podemos deixar de dizer que, de facto, são espécies com uma ameaça. Eu lembro-me do quão fácil era ver cágados pelo país fora, em qualquer barragem, qualquer riacho. E neste momento, ver cágados não é assim. Ver é um momento de sorte. Não são espécies que, mesmo esta que não tem tantas ameaças, tem uma distribuição maior, não são espécies que estejam assim tão fora de problemas. E aqui entramos talvez numa das minhas favoritas, as osgas. Esta vou falar um pouco mais por vários motivos. As osgas, para já porque acho que foi através das osgas que o Otávio ficámos amigos e começámos a falar. O engraçado disto é que o Otávio, como se formou na Universidade de Évora, o trabalho, penso que corrija-me se estiver enganado, Otávio, o teu trabalho de licenciatura, de final de licenciatura, foi andar pela cidade de Évora, porque em Évora há duas espécies de osgas, há esta e a que vou falar a seguir, para tentar perceber a subdistribuição desta espécie dentro da cidade e perceber, destas duas espécies dentro da cidade, e perceber se havia alguma competição ecológica entre elas, qual é que era o habitat que uma escolhia, se havia algum tipo de parede que fosse mais utilizado por uma espécie ou outra, se estariam mais perto dos tetos, da parte mais acima das casas ou mais abaixo. E o engraçado é que eu, anos mais tarde, cerca de 10 anos mais tarde, peguei na metodologia do Otávio e repeti as observações e vimos que havia uma alteração nas populações destas espécies. Essa é uma das razões que eu tenho um especial apreço por osgas. A outra é porque eram os animais que viviam em minha casa, como Évorense, alentejano. Osgas é o animal mais comum nas nossas paredes nas noites de verão. E também o engraçado era o animal, como vocês podem ver por esta fotografia, com o ar mais inofensivo, mas que as pessoas mais temiam, têm um medo terrível destes animais. E eu dediquei um dos meus primeiros artigos científicos, dos primeiros trabalhos que fiz, foi exatamente sobre osgas e tentar compreender o medo que as pessoas têm destes animais. Eu vou só apresentar as duas espécies para vocês verem as duas espécies e vou-vos contar essa história. Então, olhando aqui para a Hemidactylus turcix, a osga turca, é uma espécie que ocorre maioritariamente no sul do país. É uma espécie com uma distribuição mediterrânica, mas é também considerada uma espécie invasora nas Américas. É uma espécie que por alguma razão, por mercadorias, estabeleceu populações na América, nos Estados Unidos, e há populações desta espécie lá, e lá é considerada invasora. Em Portugal só ocorre no sul do país e é considerada ter uma espécie com algum interesse e, de certo modo, quase que rara. São animais de pequenas dimensões, com uma coloração arrosada, às vezes quase que transparente. Podem ver aqui o tamanho deste bichinho.
completamente inofensivos. A única coisa que elas fazem é comer-nos as melgas e os mosquitos que estão nas nossas casas. E é um caso interessante que é uma espécie que é porventura mais fácil encontrar em ambiente urbano do que em ambiente natural, porque o ambiente urbano tem muito mais do que elas precisam. São animais que gostam de rochas expostas e com fácil alimentação e poucos predadores. Ora, uma cidade é isso. São rochas expostas com muita alimentação e poucos predadores. Por isso é uma espécie, daí também ser uma espécie que facilmente colonizou e invadiu outras áreas com a ajuda humana. Depois temos a outra espécie que ocorre em Portugal, que é a tarentola mauritânica, a osga comum, que tem uma distribuição muito maior pelo país, ocorre também aqui no norte. São de maiores dimensões, têm esta aparência de dinossauro, assim, com maiores dimensões, quase espinhosa, mas também completamente inofensiva, tem praticamente os mesmos hábitos que a outra anterior. Nós conseguimos vê-las onde elas ocorrem juntas nas mesmas paredes, mas quando as duas estão juntas, esta de facto domina muito mais o espaço do que a outra. As dimensões são muito maiores. Vamos falar então sobre o medo que as pessoas têm às osgas. Eu não sei se alguns de vocês já ouviram falar, mas há 2 ou 3 histórias que toda a gente já ouviu, que toda a gente tem um primo, um amigo, um conhecido que já sofreu com isto, e depois as pessoas perguntam, mas quem é que era? Era primo de fulano, mas toda a gente tem. E a história é, ou uma osga caiu numa cafeteira, ou numa chaleira, ou numa panela de sopa, escolham a opção, mas caiu em qualquer coisa que estava a comer, e a pessoa não viu, e deu à família, beberam daí e morreu toda a gente dessa família. Outro caso, e aqui pode haver pequenas variações, que é uma osga, alguém estava a dormir no verão com calor, sem t-shirt ou sem camisa, e caiu uma osga em cima, ou a osga caiu em cima do guarda-fato ou da roupa e a pessoa vestiu sem perceber e apanhou uma doença de pele terrível chamada cobro. Não sei se já ouviram falar, e esse cobro aparentemente é uma doença, as pessoas ficam cheias de bolhas e pústulas pelo corpo todo e acabam por passar muito mal e até quase que morrer, segundo disse. Ora, estas histórias que são contadas por todo o Portugal, principalmente no Sul, e aí vão perceber porque é que eu estou a dizer principalmente no Sul, é uma história que toda a gente conta, ninguém sabe, toda a gente diz que aconteceu a alguém conhecido, mas ninguém conhece a pessoa que de facto aconteceu, mas é uma história que é contada daqui até ao Paquistão. E é uma história que tem, que todas as culturas árabes e muçulmanas têm esta história, estas 2 histórias muito recorrentes, da doença de pele causada pelas osgas e da queda da osga na chaleira ou na sopa ou no café. É uma história que é daqui, como disse, até ao Paquistão. Nós levantámos bibliografia atual e antiga sobre este assunto e vimos que são histórias repetidas. Interessante. Nós sabemos que em Portugal e principalmente no sul do país, nós temos uma grande apropriação ou uma grande integração da cultura árabe na nossa própria cultura, porque foram séculos de convivência e temos isso presente não só na nossa cultura, mas também na nossa linguagem. Daí temos muitas palavras que são o que nós chamamos arabismos, são palavras que vêm diretamente do árabe, nomeadamente tudo que começa por al, são palavras dessas. Ora, se formos ver como é que se diz osga em árabe, toda a grafia é wazaga, ou seja, todas estas histórias, todos estes folclores, todos estes mitos que nós temos sobre a osga vieram da mesma maneira como nos chegou o nome, ou seja, é uma herança árabe que nós temos no país, e o interessante é vermos que quanto mais para norte subimos, nomeadamente quanto mais a norte na Península Ibérica, onde ainda há osgas, estas histórias destes medos sobre osgas desaparecem por completo. Ou seja, é uma dessas heranças que para as osgas não é muito boa, porque de facto as pessoas têm pânico, muitas pessoas têm pânico deste animal. Mas pronto, de qualquer maneira, é um animal super inofensivo e muito útil para o nosso bem-estar nas noites de verão quentes.
O camaleão, temos camaleões em Portugal, o sul de Portugal, o sul de Espanha são dos limites mais a norte do género. Os camaleões são muito mais diversos em África e nomeadamente Madagascar, com uma grande diversidade, mas em Portugal temos uma espécie que chega ao Algarve, naquela faixa costeira do Algarve, e certamente muitos de vocês já viram durante as férias estes animais. São animais que ao contrário de outros em que as pessoas não gostam, as pessoas gostam demasiado deste, então o que acontece muito é que estes animais são capturados para se transformarem como animais de estimação e acabam por morrer. E isso tem vindo a ter impacto nas populações naturais desta espécie em Portugal. E sim, é uma espécie que muda a cor, não é aquilo que vemos nos desenhos animados de passar de cor de rosa para azul e para verde e para vermelho e ficar o arco-íris, não é isso, mas de facto o animal consegue, através das suas células especiais da pele, os cromatóforos, consegue alterar a cor dependendo do seu stress, ficando quase negro, quase escuro ou muito verde, ou então ainda com umas pintas assim como este aqui está. É uma espécie completamente inofensiva para nós e bastante sui generis. Temos um camaleão, somos dos poucos países da Europa que têm camaleões. Outro animal, para o pessoal que nos está a ver da lourinhã, porventura nunca viram, se têm estado à procura da lourinhã não o viram, é uma espécie muito mais do norte, é um lagarto, sem patas, Anguis fragilis, é uma espécie que ocorre também em boas parte da Europa, completamente inofensivo. Aqui no norte é também conhecido como licranço. Vamos ver que o licranço do sul é uma espécie diferente, mas as pessoas associam a mesma coisa por serem lagartos sem patas. Um animal completamente inofensivo, maioritariamente subterrâneo, que usa solos mais soltos, nomeadamente de zonas de pasto agrícola, para se alimentar de minhocas e outros invertebrados, mas que infelizmente também tem uma ideia, as pessoas têm uma ideia que é venenoso. Aliás, há um ditado que é se a cobra, como é que é? Se a cobra o visse, o licranço visse, não havia quem existisse. Daí ser tão venenoso. Mas é um animal completamente inofensivo. Como podem ver, o ar dele não tenta morder quando é apanhado, bastante calmo. E, como todos os lagartos, não tem qualquer tipo de veneno, não tem qualquer tipo de problema de peçonha que nos faça mal. Aliás, até esta espécie até tem uma pele bastante macia, não faz mal nenhum. Estou a ver aqui no chat, mordida de licranço, 3 dias de descanso. É uma ideia que tem, é que quando estes animais moram, de facto, é venenosos, faz-nos mal, nada mais errado, não faz absolutamente mal nenhum. Há outra ideia ligada ao licranço também, mas aí ao licranço, quer dizer, as pessoas não podem usar aqui, mas é mais ao licranço do sul do país, que eu vou falar a seguir, que é as anfisbenas, que é se o licranço dá a volta, se ele nos enrola o braço ou a perna ou o dedo, e se a cabeça toca no rabo, morremos imediatamente. O que também é uma das ligações que há ao tal cobro das osgas, aquela doença de pele, que é que se temos a doença de pele, ela vai-nos à volta do braço e quando faz um anel, morremos. Há aqui uns paralelismos estranhos, mas não passam de ideias infundadas, não há fundamento nenhum científico ou médico para isto. Estes animais são completamente inofensivos para nós. Vamos passar aos lagartos, ao grupo dos lacertídeos. Temos uma grande diversidade aqui em Portugal. Os lacertídeos, que eu vou chamar lagartos e lagartixas, e esta definição prende-se principalmente com o tamanho dos animais. Nós temos 2 lagartos grandes, o timão lépido, o sardão, que aqui está, é a maior espécie lagarto da Península Ibérica e uma das maiores espécies de lagarto da Europa, completamente inofensivo, com um padrão de coloração fantástico, um verde, pretos e estes ocelos azuis nas laterais. É uma espécie que é mais comum no norte, apesar de ter uma distribuição por todo o país, mas cada vez se vê menos no sul do país, enquanto que se derem uma volta pela zona do Gerês,
para o carro e é fácil encontrar em 2 ou 3 destes bichos a passar ao vosso lado. Este é um animal que as pessoas, o folclore, associam como um inimigo das mulheres. Há aqui uma ligação estranha entre o lagarto, o amigo do homem, inimigo da mulher, e a serpente, amiga da mulher e inimiga do homem. Há uma dualidade que tem um bocado a ver também com questões do cristianismo mais inicial e alguns folclores anteriores. Uma das ideias erradas que há sobre este animal é que ele ataca as senhoras quando vão ao campo, as senhoras e as raparigas quando vão ao campo, principalmente se estiverem na altura da menstruação, do período, diz que o animal cheira o sangue e ataca as mulheres perna acima. Não é por estranhar que, de facto, o que está na saia da Carolina é um lagarto pintado, ou seja, todo este folclore está muito embebido mesmo na nossa cultura popular, do lagarto atacar a mulher e tudo mais. Mas pronto, é uma espécie inofensiva. Em Portugal e na Península Ibérica, se nós olharmos para o mapa genético desta espécie, há populações diferentes e essas populações têm alguma diferença a nível de padrão de coloração. É discutível se têm algum valor taxonómico, se são subespécies ou não, para já não são consideradas subespécies, mas de facto isso há, e há padrões de coloração bastante diferentes que são mais ou menos bem associados a padrões genéticos particulares. Referi também que os machos neste caso, são muito maiores que as fêmeas e têm uma cabeça muito marcada e este padrão de cor muito mais visível. Outro animal fantástico da nossa fauna é o lagarto d'água, Lacerta siberi. Não tão grande como o sardão e mais raro que o sardão. É um animal muito mais ligado às zonas úmidas, daí o nome lagarto d'água, mas distingue-se muito bem dos outros pela sua cabeça azul muito marcada, um corpo verde e uma cabeça azul muito marcada, que fazem deles também uma pequena joia da nossa herpetofauna portuguesa. Não são tão comuns como, de facto, como o sardão. Deixa-me só aqui passar mais. Lagartixas. Ok, agora estamos a falar de lagartixas na mesma, géneros diferentes, mas chamamos de lagartixas porque são animais pequenos. Temos os acantodáctilos, eritrurus, lagartixas de dedos denteados, uma espécie, um grupo muito diverso no norte da África. Na Europa temos muito menos espécies, e aqui na Península Ibérica principalmente. É uma espécie não muito comum de se encontrar, e isso principalmente associada a habitats arnícolas, com muita areia e com dunas por aí fora. Peço desculpa. É uma espécie que não tem uma distribuição pequena e sobre o qual não recaem principalmente nos mitos. É engraçado que os mitos associados aos lagartos de grande dimensão, nas lagartixas as pessoas não ligam. Talvez porque seja um animal tão comum que nos passa aos pés nas cidades, as pessoas não têm tanto medo. Temos outra destas lagartixas muito interessantes e raras, em Portugal praticamente circunscritas à Serra da Estrela, o Iberolacerta monticula, uma lagartixa de maiores dimensões e com um padrão de coloração verde muito, muito marcado. Faz-nos lembrar um sardão, mas de facto a sua cabeça achatada e as suas dimensões são muito menores. Esta é uma das espécies que, devido a estar limitada às partes norte, às partes mais elevadas das montanhas e ter uma densidade térmica diferente, é uma das espécies que pode vir a sofrer grandes problemas com as alterações climáticas devido a estar presa àqueles intervalos de temperatura e que, como nós sabemos, essas zonas de topo de montanha são uma das mais afetadas por estas alterações de temperatura. Em Portugal, esta só conseguimos ver praticamente na Serra da Estrela, onde ainda é razoavelmente comum. Vamos entrar para o caos, para o grupo mais complicado de lagartos portugueses, as lagartixas do género Podarcis. Basicamente, eu arrisco-me a dizer que todas as lagartixas que vocês veem no dia-a-dia são deste género. Aqui em Portugal. São várias espécies que ocorrem no país. Aqui dou-vos o exemplo de 3 espécies.
a Podarcis guadarrame, a Podarcis carbonelli, a Podarcis bocage. Algumas delas, como a Podarcis bocage, só ocorrem mais no norte do país. As Podarcis guadarrame ocorrem na metade norte do país. As Podarcis carbonelli, principalmente na costa, e depois aqui outra espécie que não tenho aqui representada, a Podarcis virgens, que aparece principalmente no sul do país. São espécies que a distinção morfológica entre elas é possível, mas depende-se muito com padrões de coloração. E estes padrões de coloração às vezes são, se nós apanhamos um juvenil, tanto pode ser uma coisa como outra, e se imagina que estão em zonas onde há mais que uma espécie em conjunto, às vezes torna-se difícil percebermos. Estas espécies são das espécies mais estudadas no país, devido à sua diversidade, mas também à sua capacidade de hibridização e esta complexa relação genética entre elas que nos levou a todo este padrão de diversidade. Ou seja, várias espécies que, aliás, nos cruzamos todos os dias, mas com um interesse científico brutal. Em termos de conservação, talvez as Podarcis sejam daquelas com menos problemas, porque são espécies que têm muito offspring, muitos filhos, são animais com grandes números ainda no país e bastante comuns, como consegue ver pelo mapa também daqui de algumas das espécies. Também ainda lagartixa, mas já de outro género, e estas mais facilmente percebidas, são as lagartixas do mato. São lagartixas um bocadinho maiores, mas que têm umas camas muito rugosas e um grande dimorfismo sexual entre elas. Aqui podemos ver um macho e uma fêmea, um macho com a cabeça mais avermelhada e a cor mais esverdeada, e a fêmea com umas cores muito mais básicas, castanhas, entre si. Esta é uma espécie que ocorre por quase todo o país e a Península Ibérica, temos outra do mesmo género, que esta endémica aqui da zona oeste da Península Ibérica, que é a Psammodramus occidentalis, que é um bocadinho mais raro de se encontrar, mas vocês também aqui pela imagem conseguem ver essas camas mais rugosas entre elas. Acabamos os lacertídeos, vamos dar uma vista de olhos numa coisa que as pessoas chamam cobras de patas. Ora, as cobras não têm patas, logo os serpentes não têm patas, daí este é um nome comum que é usado, que nos leva um bocado em erro. O que as pessoas chamam de cobras de patas também às vezes chamam fura-pastos ou fura-panascos, e isto tem uma ligação ao seu habitat. Estes animais são cincídeos, são um grupo de répteis que na Europa não tem uma grande diversidade, mas tem uma grande diversidade, por exemplo, nos trópicos. O grupo dos cincídeos é um dos grupos mais diversos em termos de espécies, e nós em Portugal temos desta família, temos duas espécies do género Calcides, que são conhecidas pela cobra de pernas pentadáctila, por ter 5 dedos, e a cobra de pernas tridáctila, por ter 3 dedos. Chamam-lhe fura-pastos ou fura-panascos porque elas tanto ocorrem em pastos ou em zonas com algum afloramento rochoso, e elas passam pelo meio dos pastos ou pelo meio das rochas, daí os fura-pastos ou fura-panascos. Não é um animal, é um animal não é tão comum encontrar-se, ou para a pessoa que anda no dia a dia não é um animal tão comum, daí não encontrar tantos problemas, não haver tantos mitos associados aos mesmos, a estas espécies. Mas de facto são pequenas maravilhas de evolução com estas pequenas patas rudimentares. Não é? Muitos dos espécies do grupo Cincida perderam completamente as patas, tal como nos anguis, ou seja, os lagartos inicialmente têm patas, mas em vários momentos na história evolutiva vão perdendo as patas em vários grupos para poderem melhor movimentar-se nos seus habitats, explorar os habitats. E por fim chegamos antes de irmos para as serpentes, chegamos aos
anfisbeanídeos. Ora, os anfisbeanídeos é um grupo à parte, são as chamadas cobras cegas, no sul do país também chamado licranço. São animais únicos, têm esta configuração, parece uma minhoca com estes segmentos de escamas entre si. Estes segmentos equivalem também às suas vértebras e são animais muito nomeadamente fossorícolas. Sendo anfisbeanas, e a anfisbeana sendo um monstro mítico quase da Europa medieval, um animal que anda para as duas dimensões, um animal que liga o rabo à cabeça e faz um anel que nos mata, não é? É um animal que as pessoas também associam a super venenoso. O engraçado é que o Belanus cinereus, que é a espécie do sul do país, foi descrita por Vandelli, a quem nós demos o nome da segunda espécie. Vandelli foi o primeiro diretor do Museu de História Natural em Portugal, um italiano, e na sua descrição, ele faz uma descrição, aliás, ele comunica esta descrição desta espécie ao Linneu, quando estava em Portugal, e uma das observações que ele faz na descrição é que o animal é venenosíssimo, é um animal sem veneno nenhum, mas mesmo os cientistas do século XVIII ainda assumiam que era um animal venenoso, quanto mais imaginemos pessoas que não estudaram, não conhecem estas espécies. Em Portugal existem duas, a Belanus cinereus no sul do país e no norte, mais ou menos no norte do país, a Belanus vandelli. Este é um caso muito complexo que eu não vou aprofundar aqui muito, mas prende-se com a questão de nomenclatura científica e descrição científica. O Belanus cinereu era considerada a única espécie na Península Ibérica. Até há uns anos atrás, através de meios genéticos, se percebeu que havia duas espécies distintas de Belanus na Península Ibérica. E então, como só havia um nome disponível, ou achavam alguns autores que havia um nome disponível, o que se fez foi descrever-se uma linhagem com um nome novo e o Belanus cinereus ficou com outro nome. Só que os autores, e isto são as regras da nomenclatura científica, esqueceram-se de perceber a qual das linhagens pertencia o nome cinereus, se há do norte, se há do sul. E fizeram a confusão de meter este nome na linhagem do norte, quando ela de facto pertencia à linhagem do sul. A linhagem do sul eles deram-lhe o nome Marie, porque assumiam que era a linhagem nova. Num artigo recente publicado por mim e por um colega norte-americano, nós revemos toda esta situação e dissemos que não, de facto, o nome cinereus, o Belanus cinereus, quando foi descrito pelo tal Vandelli, foi com base em animais do sul da Península, do sul de Portugal. Logo, a população do sul de Portugal é que se devia chamar cinereus. Para a população do norte de Portugal, ficávamos com o nome aberto, ou salvo seja, ou seja, não havia um nome disponível para aquela população. Havia dois nomes antigos que tinham sido descritos posteriormente, mas que nunca nos davam uma informação concreta sobre a sua localização. E devido a essa inconsistência, nós optámos por, em vez de tentar reabilitar um nome antigo, dar um nome novo para o qual nós tínhamos certezas genéticas de que os exemplares novos que tínhamos pertenciam a essa linhagem, daí chamamos Belanus vandelli. Esta designação de Belanus vandelli cobra cega. É ainda tem alguma, ainda não está completamente aceito. Em Belanus cinereus sim, a Belanus vandelli não, porque temos que perceber, ainda nos falta perceber se alguma das linhagens, se os nomes antigos que existem de facto possam não corresponder à linhagem do norte. Se corresponder à linhagem do norte, o nome Belanus vandelli desaparece e vai ficar o Belanus rufa, que é o nome mais antigo. Mas até percebermos, eu opto por usar, não foi por ter sido eu a descrever, mas por ter dados genéticos concretos que de facto me associam a isto, eu opto por chamar Belanus vandelli. Ou seja, temos duas espécies. O engraçado aqui é que a Belanus cinereus foi a primeira espécie de réptil a ser descrita de Portugal, em 1796, não estou em erro, mas final do século XVIII, e enquanto a Belanus vandelli foi a última a ser descrita de Portugal em 2018. Temos aqui no mesmo género os dois extremos das descrições de espécies para Portugal. E daqui saímos para as serpentes. Ora, as serpentes são
Eu prometo que estou quase a acabar, estou-me a exceder um bocadinho no tempo, mas fazendo esta visita pelas espécies de répteis de anfíbios de Portugal, são muitas, não é? Como vocês podem ver. Não sei porque é que esta fotografia ficou preto e branco, mas não interessa. Serpentes em Portugal temos várias espécies de 3 famílias principais: colobrídeos, lamprofídeos, colobrídeos, psammofídeos e viperídeos. A maior parte das espécies que nós temos em Portugal é completamente inofensiva para o homem, apesar das suas dimensões e apesar de alguns dos seus comportamentos. A que temos aqui o Hemorrhois hippocrepis, a cobra de ferradura. É um animal com uma distribuição ampla por todo o país, grandes dimensões, podem atingir quase 2 metros, largas, e bastante zangadas quando são confrontadas. São animais que se forem encurralados, não hesitam a tentar morder e são animais que bufam e têm uma aparência bastante agressiva. Mas a sua mordedura, para além de algum arranhão, e pode ser algum arranhão no maior de monta, porque são animais que podem atingir grandes dimensões, não tem qualquer implicação de saúde pública. No entanto, a maior parte das pessoas assume é cobra, é serpente, é venenosa, mata-se. Alguns dos casos que temos visto aqui no Norte recentemente de salvamento de cobras ou salvamento das pessoas com medo das cobras tem incluído serpentes dessas em que a polícia é chamada e há uma grande comoção relativamente a estes eventos. No Alentejo, esta espécie é chamada o escorpião ou o escarapão, e as pessoas associam a uma espécie arborícola que de vez em quando pode ocorrer em árvores ou também em telhados de casas. Grandes dimensões, um comportamento um bocado mal comportado, mas completamente inofensivo para o homem e um importante papel ecológico. Outras cobras mais raras são as cobras lisas, as coronelas, a coronela austríaca aqui e a coronela girôndica. São animais muito calmos, inofensivos, pequenas dimensões e uma distribuição geográfica muito limitada em Portugal, nomeadamente aqui a coronela austríaca. São muito parecidas, a diferença principal está nos raios que têm aqui atrás dos olhos, da forma como é que elas conectam aos raios no pescoço, mas também é um padrão de coloração ventral. Pequenas dimensões, dóceis, super inofensivas, mas que as pessoas veem cobra e tentam matar. Outra bastante comum é a cobra de escada, aqui um exemplar um juvenil, em que o nome deve-se a este padrão de escada que eles têm nas suas costas. É um animal bastante comum, uma das serpentes mais comuns do país, talvez possa dizer isso, sempre com estes tons amarelados, pastéis e com as marcas castanhas. Também às vezes com algum comportamento um bocado mais zangado, mas completamente inofensivo. Esta fotografia foi tirada até há muito pouco tempo, era um juvenil e estava a bufar e a tentar morder-me o mais que podia, mas é um animal que sem problemas nenhums. A cobra de capuz, Macroprotodon cuculatus, bastante rara, uma espécie que ocorre mais no sul do país, com algumas populações aqui na zona do Douro também. Se o Otávio Mateus estiver a ouvir, não sei se sabe a história de um amigo em comum que nós temos, o Nuno Ferran. O Nuno Ferran, que muitos de vocês conhecem, é o diretor do CBio. Ele diz e conta várias vezes que foi esta serpente que o tornou um biólogo. Foi a primeira descoberta que ele fez, foi a população desta espécie aqui no Douro, e foi esse o primeiro drive que ele teve para se tornar um biólogo. E pronto, podemos agradecer de facto a esta espécie e termos o Nuno Ferran, que tem sido um player fundamental na biologia portuguesa nos últimos 20 anos, digamos assim. Entramos para outras serpentes que as pessoas confundem com víboras, as cobras d'água. Aqui a cobra d'água viperina e neste caso a cobra d'água de colar. São duas espécies muito, muito comuns em Portugal. Em zonas de água vamos encontrá-las e têm a mania de quando são
são confrontadas, ou seja, escondem a cabeça, aplanam a cabeça e fazem-na quase de uma forma triangular, daí parecerem víboras, que é um mecanismo que elas têm para se defenderem. Mas são espécies completamente inofensivas, muitos delas alimentam-se de peixes, pequenos anfíbios, pequenos invertebrados, nas zonas aquáticas e, como disse, são muito comuns em todo o país e perfeitamente inofensivas. Estamos já numa das últimas. Esta é a maior serpente que temos no país, a cobra rateira, Malpolomon pessulanus. Ocorre em todo o país. Contrariamente às outras que estamos a falar até agora, que eram colubrídeos, esta já não é um colubrídeo, é um psamofídeo. Grandes dimensões. Este grupo de psamofídeos é um grupo particular, com uma grande diversidade africana, a maior parte das espécies são africanas. Todas elas podem ter grandes dimensões. Esta é uma serpente, tal como o nome indica, se alimenta de roedores, em boa parte, mas pode atingir grandes dimensões e assustar. Eu com um destes animais, apanhei um dos maiores sustos que tive no meio do campo, foi quando eu estava a passar por um buraco e de repente salta-me uma serpente praticamente em pé, e saltou um passo por cima da cabeça e era um bicho destas. Ela assustou-se e fugiu. Devido às suas dimensões e à sua dentição, pode dar uma dentada um bocado chata. Tem algum veneno, nada que nos afete, que afete uma pessoa saudável, e temos que deixar que ela nos mordesse bastante bem para que injetasse algum veneno. Mas no geral é inofensiva e é muito útil ao ser humano porque se alimenta de roedores, potenciais pragas agrícolas e nos podem vir a chatear. Dimensões bastante grandes. Quando encurralada, assopra, enche e pode até mesmo levantar a cabeça também. É um animal com umas dimensões já consideráveis, muito comum e infelizmente das serpentes mais vítimas de morte por seres humanos, primeiramente pessoas que trabalham no campo, quando vê um animal destes, dão-lhe com algo em cima e matam-no. Também, infelizmente, muito comum ver animais destes atropelados na estrada, que elas utilizam a estrada para termorrolar e passam de carros por cima. E às vezes os carros fazem desvios, porque onde a serpente está atropelada, o carro não passava ali, simplesmente viram a serpente e deram a volta para a ir matar. Por fim, vamos falar das únicas duas víboras que nós temos em Portugal. A víbora cornuda, a víbora latastei. Penso que a imagem é auto-explicativa relativamente ao porquê de cornuda. É uma espécie que ocorre por todo o país, a víbora latastei, com os núcleos populacionais mais densos e mais numerosos no norte do país, mas também no sul há espécies destas. Esta sim, sendo uma víbora, tem os dentes à frente, tem os dentes com uma grande capacidade de injeção de veneno e veneno que é complicado para o ser humano, perdão. Há vários casos de pessoas que são hospitalizadas com algum choque anafilático por causa desta mordida, e o veneno, o efeito vai desde grandes dores a grandes inchaços, alguma pequena necrose, e podem ser de especial relevância para pessoas debilitadas, ou crianças, ou pessoas com algumas condições de saúde mais críticas, que possam vir a sofrer, nomeadamente cardíacas ou problemas de circulação, que possam ter problemas com a mordida deste animal. É uma espécie infelizmente muito rara, é uma espécie que como tem uma área de distribuição, elas têm áreas de distribuição, quando existem não se mexem muito no mesmo sítio, ou seja, se alguém passa por ali um fogo, assim, morrem esta espécie. E sempre se mata um animal, ele acaba-se aquele grupo que ali está. Mas é uma outra das joias da nossa herpetofauna, que no norte do país, mesmo no extremo norte, na zona do Gerês, Castro Laboreiro, por aí, há populações da outra víbora que nós temos, que é a víbora de Ceoano, que é, ao contrário da outra, que tem o chifre no focinho, esta não tem. Alguns dos indivíduos das populações do norte de Portugal são melânicos, ou seja, são todos pretos, o que tem uma aparência espetacular. Pronto, penso que com esta apresentação cobri neste momento todo. Eu não falei aqui
das espécies de répteis invasores. Há algumas lagartixas invasoras, mas eu achei que era um pouco, já era já demais estarmos a falar tanto tempo. Podemos falar outra vez, quem quiser. Não cobri também as tartarugas marinhas, que penso que é sempre que são aqueles répteis que estão no mar, então as pessoas, nós herpetólogos, há herpetólogos e há pessoas que trabalham com tartarugas marinhas. Temos essa separação assim, não sei se discriminatória, se auto-exclusiva, mas é engraçado que é sempre assim. Não falei das tartarugas marinhas nem das espécies de répteis invasores, mas cobri basicamente toda a herpetofauna do país. Para quem quiser saber mais, eu vou só deixar aqui 2 slides com finais em que temos alguma bibliografia disponível. Temos o guia, vocês escrito o guia da FAPAS, já é velhinho, praticamente esgotado, penso que algumas lojas online ainda conseguem ter. É um dos melhores, foi um dos primeiros guias que nós tivemos. Claro que está desatualizado, há muitas espécies que já não estão cobertas neste guia. E temos este último muito bom do Ernestino Maravilhas e do Albano Soares, com dezenas de fotografias de alta qualidade que cobrem todas as espécies do país. Para além dos livros, posso falar também do Atlas dos Anfíbios e Répteis, isto com a coisa não vai aparecer. O Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal, que tem a distribuição geográfica destas espécies, foi feita há uns anos para um levantamento nacional. Neste momento penso que também está esgotado, mas consegue-se fazer o download completo no ICNF, na página do ICNF, está todo ele disponível em PDF. Também, felizmente, vários grupos no Facebook e na internet têm desenvolvido trabalhos sobre os anfíbios e répteis de Portugal. Temos uma página recente excelente que é Cobras de Portugal, que tem-se dedicado às serpentes portuguesas e tem feito um trabalho espetacular com fotografias e chaves e informações. A Anfíbios e Répteis de Portugal é uma das mais antigas e conhecidas páginas de Facebook, onde toda a gente pode partilhar e ter discussões sobre estes animais. Mas também outros sites como a Wilder. A Wilder tem feito um trabalho muito bom na divulgação da nossa fauna e do nosso mundo natural e tem um programa que é Perguntem a um Especialista e podem enviar para lá as espécies e no caso dos répteis geralmente sou eu que as identifico, nos anfíbios é o Rui Rebelo da Faculdade de Ciências. Tem um Museu Virtual da Biodiversidade, uma iniciativa da Universidade de Évora que tenta ter todas as espécies portuguesas aqui representadas. O Biodiversity for All, que agrega muitas das observações, mas outros sítios como o GBIF também, e também não se esqueçam dos museus de história natural, que nós temos cá, portas abertas para vocês verem as nossas coleções, para estudos científicos, para educação, para exposições, para o que quiserem. E com isto acabei a minha apresentação, já me excedi bastante no tempo, espero que não se zanguem, e só houver algumas dúvidas. Eu reparei que o chat está cheio de conversa, vou ter que ver isto, mas se calhar mais fácil é vocês intervirem por aqui. Muito obrigado, Luís Serigo, por esta fantástica apresentação. Obrigado.